Diácono Antônio, irmãos. Estenda sua mão para cá. Pai, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, que o Senhor já deu ao teu filho uma direção, e eu sei que nesse momento o Senhor pode fazer com que essa direção seja amplificada, que o entendimento dele possa ainda aumentar aqui em cima desse altar, e que tudo que o Senhor preparou para esse dia, não há nada e nem ninguém capaz de impedir. O Senhor disse na sua palavra, antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então opera, dá ao teu filho toda a instrução, toda a graça, toda a revelação, toda a unção necessária para que ele possa entregar aquilo que o Senhor já tem dado a ele como revelação. Nós recebemos o teu filho nesse altar e já te agradecemos pelo resultado, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, né? Amados, não perca esse momento de adoração, não deixa nada roubar sua atenção. Não se pergunte assim como eu já me perguntei hoje, porque estão os dois aí, mas amém, estão os dois aí, eu estou aqui, amém. E vamos ver o porquê disso. O que Deus quer fazer essa noite, amém? Eu sou muito grato por tudo que eu tenho vivido e aprendido depois que passei a caminhar com esse ministério. E não é segredo para ninguém a admiração que eu tenho pelo pastor Veronese. E eu percebi que de uns tempos para cá ele começou a falar que ele pega carona. E aí, como eu me espelho nele, eu comecei a pegar umas caronas também, né? Outro dia eu peguei uma carona de uma ministração da Bel aqui no Louvor e acabou saindo uma pregação. E sábado passado eu estou numa festa de formatura do meu sobrinho. E aí de repente abro o celular lá e o Renan coloca o novo tema do culto de jovens. A visão continua. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, que tema é esse? E ali na mesa, tinha música, tinha pessoas, e Deus começou a falar comigo nesse tema. Eu falei, se o Renan me convidar, eu já tenho a palavra. Mas o pastor convidou primeiro. E é essa a palavra que eu quero trazer para a igreja essa noite. Então eu peguei uma carona no tema do Renan, mas assim, né, peguei carona, sentei no banco da frente e ainda pus o braço para fora, porque peguei a carona, vou ministrar sem ser no culto de jovens, e de quebra ainda posso pôr uma pulga na orelha de alguém que quisesse ministrar essa mesma palavra, esses mesmos versículos aí lá no culto de jovens. Mas amém, é tudo um mesmo espírito. Então, já está aí o tema. Sempre o Bruno me pergunta no outro dia, dessa vez já está aí, Bruno, a visão continua. E falando de visão, eu quero falar da visão que Saulo teve no caminho de Damasco, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, primeiro do verso 3 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz, vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que lhe inquiriu, quem és, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Amados, você já conhece, eu mesmo, alguns dias atrás, ministrei sobre esse encontro de Saulo com Jesus. Você também já conhece a palavra. Nós sabemos que depois disso daqui, Saulo já se levanta cego,
e por orientação de Jesus, ele vai para a cidade para aguardar o que aconteceria. E ele permanece cego na casa de Judas por 3 dias. E lá no verso 10, diz assim: e havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, diante do que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento, e acaba de ter também uma visão, na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Amados, aqui nessa situação, Saulo é um homem convicto de que ele necessita perseguir a igreja de Cristo, perseguir os cristãos, porque para ele e para os demais do Sinédrio, os demais fariseus do Sinédrio ao qual ele pertencia, proclamar o evangelho de Cristo era tido como heresia. E ele se sentia zeloso pela lei como era. E tendo isso como uma heresia, ele se sentia no direito de perseguir essas pessoas. Então ele pede uma autorização para ir até Damasco, para buscar, prender essas pessoas. E recebe essa autorização. E no meio do caminho acontece esse encontro de Saulo com Jesus. Quando numa visão de uma intensa luz, então ele fica cego. E depois de 3 dias, sendo cuidado na casa de Judas, aí ele recebe a visita de Ananias, que o Senhor diz a Ananias, em uma visão, para ir ao encontro de Saulo, que Saulo já teria tido uma visão de que Ananias iria ao encontro dele. Então, Saulo era um homem estudioso, um homem inteligente. Só que até esse momento, ele enxergava tudo, mas ele não tinha uma visão correta. E ele precisou ficar 3 dias cego, para que então recebesse a visita de Ananias. E voltasse a enxergar. Só que aí agora ele volta a enxergar com uma visão completamente diferente. Com uma outra visão. Com uma visão restaurada. A palavra diz que Ananias diz: irmão Saulo, o Jesus que te encontrou pelo caminho me mandou até ti, para que a tua visão seja restaurada e seja pleno do Espírito Santo. A palavra diz que saiu dos olhos de Saulo algo como umas escamas. Foi coisa física que saiu dos olhos dele. E a partir desse momento, então, eu creio que Saulo começa a ter uma visão espiritual da vida. Que essa transformação física, essas escamas, essa coisa física que saiu dos olhos dele, deu a ele uma visão espiritual. Olhos espirituais. Porque durante todo o seu ministério, eu não consigo perceber momento algum que ele se desviasse dessa visão que ele teve. Após esse encontro com Jesus, após esse tempo com Ananias, e o tempo que ele ficou com os discípulos, onde ele foi instruído a respeito da importância da ressurreição de Cristo. A partir desse momento, ele tem uma visão totalmente restaurada, totalmente diferente da visão que ele tinha. Ele começa a ver a vida com outros olhos, ele começa a ver Jesus com outros olhos.
ele é trazido para o centro da vontade de Deus. E nós vamos caminhar um pouco aqui e nós vamos ver que ele não sai dessa visão. E eu já quero dizer para você aqui nessa noite, que Deus vai colocar pessoas de volta ao centro da vontade dele. Deus vai restaurar a visão aqui essa noite. Talvez você pense que você está enxergando tudo, mas a visão está se desviando. Deus vai alinhar, vai restaurar a visão aqui nessa noite. Então, o que acontece entre uma visão e outra, entre a visão da luz intensa e a visão de Ananias, muda completamente a trajetória de Paulo. Enquanto ele enxergava, ele não tinha a visão correta. E depois de cego, aí passou a ter a verdadeira visão. Ele nunca mais perde o foco. Ele nunca mais sai do centro da visão. Ele nunca mais tira os olhos do alvo. E ele fica ali em Damasco e no deserto da Arábia, estudando e aprendendo. E aí já começa a evangelizar, começa a levar a palavra de Jesus, começa a declarar que Jesus é o Messias, que é o Filho de Deus. E isso já causa uma estranheza, já causa uma revolta. E isso já causa um grande problema para a vida dele. E as pessoas já querem matá-lo. E ele precisa ser retirado ali de Damasco, escondido dentro de um cesto, para não ser morto. Se você já teve a oportunidade, você sabe disso. Se não tiver, eu te aconselho a procurar saber da história. Porque ele era um homem de muita autoridade. Ele, muito novo, já passou a fazer parte do Sinédrio. Porque ele era um homem que se dedicava, que estudava. Ele foi muito bem educado, muito bem instruído. Ele foi ensinado por Gamaliel, um dos maiores sábios da época. E ele dispunha de autoridade. E de repente ele precisa ser retirado dentro de um cesto para não ser morto. Por pregar o evangelho de Cristo, que agora ele cria. Isso talvez naquele momento já fosse suficiente para ele perder o foco, perder a visão. Mas não foi isso que aconteceu. Dali ele vai para Jerusalém, volta, para Jerusalém. Isso foi um período de 3 anos. E quando ele chega em Jerusalém, as pessoas estão desconfiadas, receosas. Mas Barnabé fala com o povo, orienta. Esse é um novo homem. O homem que está chegando não é o mesmo que foi. E aí ele é colocado como líder da igreja. Mas não demora muito tempo também, para que a pregação dele, a palavra dele, que era de que Jesus era o Messias, de levar o evangelho de Cristo, começasse a incomodar também Jerusalém. Que ele voltasse a sofrer ameaças, perseguição, humilhação. E novamente, ele precisa sair de Jerusalém. Mais uma vez, ele precisa ser levado para algum lugar para ser colocado em segurança. E dessa vez, então, ele vai para Tarso, a sua cidade natal. Mas ele tinha um foco, ele tinha uma missão.
ele tinha um caminho a seguir. E isso não o intimidou. Isso não fez com que ele perdesse o foco, que ele perdesse a sua visão. Então ele começa a propagar o evangelho. E agora ele começa a fazer suas viagens missionárias e a fundar igrejas. E levando a palavra de Jesus, levando o evangelho. E ele começa, e é interessante, se você vê na minha Bíblia, é uma Bíblia de estudo. Então, no começo de cada livro, ele fala onde o livro, por quem foi escrito e onde foi escrito. E aí Paulo, ele tem uma preocupação com as igrejas. Ele está cuidando de uma igreja numa cidade, mas está escrevendo uma carta para outra igreja, lá na outra cidade. Aí ele viaja, vai para outra cidade, cuidar de outra igreja, está escrevendo uma carta lá para outra igreja. Ele tem cuidado com a sua igreja. Ele tem preocupação. Agora, em cada lugar que ele levou a palavra, que ele pregou o evangelho, que ele colocou uma igreja, ele já não tem mais a preocupação só de qual é o próximo lugar onde ele vai. Ele tem a preocupação também daquele lugar que ele deixou. E assim é a vida de Paulo. Sempre no foco, sempre na visão. E nessa preocupação, porque aí ele tem a responsabilidade dessas igrejas. Então aquilo que ele não quer para ele não quer também para a sua igreja. Aquilo que ele não quer que aconteça com ele não quer que aconteça com aqueles que aceitaram a sua palavra, que aceitaram a Jesus como Salvador, que passaram a crer em Jesus como Messias. Então aí ele começa a escrever para essas igrejas. E aí essa literatura linda, maravilhosa, que eu queria deixar para vocês. Alguns trechos, algumas passagens. Que você pudesse buscar isso. Que você pudesse mergulhar nessas palavras. E verificar se tem aí em você algo, alguma coisa que está querendo tirar o teu foco, que está querendo mudar a tua visão, está querendo desviar a tua visão, desviar o caminho, desviar o trajeto. Que você medite nessas palavras. E que no final desse culto, a tua visão seja realinhada, seja restaurada. E que a gente possa sair daqui para nossas casas, todos no mesmo foco, no mesmo objetivo. Amém? Eu quero primeiro falar o que Paulo escreveu para Coríntios, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11. Quisera eu me suportasseis ainda um pouco mais na minha loucura. Rogo-vos que sejais paciente comigo, pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus. Pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a Ele como virgem pura. Entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura vocação, devoção a Cristo. Olha a preocupação que ele tem. Aqui ele está, se não me engano, em Macedônia. Na realidade, Macedônia ele escreveu 1 Coríntios. 2 Coríntios ele escreveu preso. Não, aqui ele está em Macedônia. Quando ele estava preso, ele escreveu 2 Timóteo. E ele tem esse receio. Ele
Ele está lá cuidando da igreja de Macedônia, mas escrevendo para a igreja de Coríntios. Porque tem receio que a igreja se deixe seduzir, se deixe enganar. Ou seja, ele tem medo que a igreja perca o foco, que desvie a visão, que deem ouvidos a falsos apóstolos, a falsos profetas, que assim como os tem hoje, já apareceram também naquela época. E isso começou a incomodar Paulo, porque ele formava a igreja, deixava a igreja ali alinhadinha, aí depois de um tempo ele precisava ir para outra cidade, formar uma outra igreja, e de repente ele ficava sabendo que lá atrás, a igreja que ele deixou, o povo já estava começando a ouvir algumas doutrinas, ouvir algumas outras coisas, e estava se deixando levar. Então, a partir do verso 22, desse mesmo capítulo, ele faz um apelo, uma comparação, para que a igreja de Coríntios preste atenção em tudo que ele fez. Para não trocar tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele ensinou, por alguma conversa, alguma profecia, um falso profeta, um falso apóstolo que chega e começa a falar e o povo já começa a se encantar, começa a se seduzir. E eu achei tremendo isso daqui. A partir do verso 22, ele diz assim: ora, eles são hebreus, eu também sou. São israelitas, eu também sou. São descendentes de Abraão, eu também sou. São servos de Cristo, eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente, em perigo de morte, várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 dia e 1 noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos, em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigo entre meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, por diversas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. Muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. E agora vocês estão dando ouvidos a outras pessoas? Vocês estão começando a deixar de lado o evangelho que eu vos ensinei? Que valor vocês estão dando a todo o sacrifício que eu fiz? Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Ora, quem se enfraquece que eu semelhantemente não me sinta enfraquecido? Quem se escandaliza que eu de igual forma não fique indignado? Se, portanto, devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam minha própria fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito por toda a eternidade, sabe que não estou falseando a verdade. Paulo faz um apelo para que a igreja olhe para todo o sacrifício que ele fez, porque ele percebe que a igreja está começando a dar ouvidos a outras coisas, a desviar a visão, a perder o foco. E vocês me perdoem me estender na leitura, mas eu tentei não colocar
texto tão grande, mas eu não consegui tirar nada. Eu quero colocar Filipenses 3. Que é um outro apelo que Paulo faz. Você traga esse texto aí para a tua vida, se faz tempo que você não lê. Filipenses 3, ele diz assim: concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, porquanto nós é que somos a própria circuncisão. Todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não depositamos confiança alguma na carne. Embora eu tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Aleluia, glória a Deus. Paulo está dizendo que tudo aquilo que ele dava valor antes, depois que ele passou a conhecer a Cristo, aquilo para ele o valor é de esterco. Que nada se comparava ao valor que ele dava do conhecimento da palavra de Jesus. E ser encontrado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Olha aí, um dos alvos de Paulo. Mas interessante, que mesmo ele declarando tudo que ele tinha sofrido, tudo que ele tinha passado, por amor à palavra, por amor ao evangelho, por amor às igrejas que ele tinha fundado, ele diz no verso 12, não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo. Aleluia, eu não olho mais para trás, eu não olho mais para a esquerda, eu não olho mais para a direita, eu não estou mais preocupado com o que vão falar, eu não estou mais preocupado com o que vão pensar. Agora eu tenho um alvo, e é nesse alvo que eu vou seguir, é mirando esse alvo que eu não vou desviar o meu olhar dele. Eu tenho um alvo. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Oh, aleluia, olha o prêmio de Paulo. Esse era o prêmio. Só que ele tinha preocupação que a igreja também não perdesse esse prêmio.
Você está lembrado que esse é o prêmio? Está lembrado que todo o preço que nós temos pago é para no final ter esse prêmio? É para poder participar na hora da ressurreição. Está lembrado que é esse o objetivo, que deve ser esse o nosso alvo? Que às vezes a gente tem olhado, tem dado importância para as coisas tão pequenas, coisas tão insignificantes, que tem desviado o nosso foco, tirado a nossa atenção, que tem nos tirado do caminho, que tem nos feito parar de olhar para o alvo. Eu miro um alvo aqui, só vejo a cara do Bruno lá, mas a gente não pode deixar de olhar para o alvo, irmãos. A gente precisa parar de dar importância para as coisas que não vão acrescentar nada na nossa vida, mas que podem nos tirar do alvo. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, eu creio que nós já temos essa maturidade espiritual, amém? Devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Cadê a Cláudia? É a palavra que você recebeu, né? Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamentam-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, aleluia, tornando semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Aleluia, glória a Deus. Paulo está lá no foco do seu ministério. É igreja para cuidar aqui, igreja para cuidar lá. E não tinha a facilidade que nós temos hoje. Não dava para mandar um e-mail, não dava para mandar um WhatsApp, para escrever uma carta como essa aqui. A dificuldade deveria ser muito grande. Deveria demandar muito mais tempo do que a gente senta num computador hoje, ou pega uma boa caneta esferográfica. Mas ele fez da sua vida zelar pela palavra do Senhor e zelar pelo seu ministério, pelas igrejas que ele fundou. Já partindo para o final da sua vida, para o final do seu ministério, já fraco, doente, ele começa a orientar Timóteo. E você me perdoa, hoje vai ser só leitura, mas eu não vou deixar de ler. 2 Timóteo 3, de 10 a 15. Olha o que ele escreve. Tu, porém, tens seguido atentamente minha teologia, procedimento, propósitos, fé, paciência, amor, perseverança,
observando minhas perseguições e aflições, que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, contudo, de todas o Senhor me livrou. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Todavia, os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Porque desde a infância sabe as sagradas letras, que tem o poder de fazê-lo sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Percebe que ele não muda o tom da palavra? Sempre no final é a salvação em Cristo Jesus. É esse nosso alvo, é esse nosso foco. No capítulo 4, ainda em 2 Timóteo, ele diz assim: eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Não está bom aqui, né? A palavra está pesada. O pastor está batendo. Vamos juntar um grupinho aí, vamos montar uma igreja, vamos buscar um pastor lá que fala a nossa língua. É isso que ele está dizendo aqui. Que o povo não vai aguentar a palavra e vai procurar quem fale aquilo que eles querem ouvir. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Tu, no entanto, sê equilibrado. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo. Suporta os sofrimentos. Faz a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. É para mim, amados, é para você. A coroa da justiça é nossa. É nossa. É só seguir o alvo. É só não desviar o foco. Tudo começa com uma visão. Durante seu aprendizado com Ananias e com os apóstolos, Paulo não sai dessa visão. Paulo não deixa a visão. Durante sua caminhada no seu ministério, ele não deixa a visão. Quando ele é perseguido, ele não perde a visão. Preso, ele não perde a visão. Até na beira da morte, a visão é a mesma. Uma noite, na prisão,
lá em Filipos. E Paulo ganhou para Jesus o carcereiro e toda a sua família. Foi o terremoto que você ouviu, que foi cantado aqui. Ele estava preso, junto com Silas. Mas em nenhum momento ele perdeu o foco e a visão. À meia-noite, eles começaram a louvar e adorar o nome do Senhor. E Deus mandou um terremoto que destruiu todas as cadeias, todas as correntes. E eles poderiam simplesmente abandonar a prisão. E o carcereiro queria se matar, porque essa era a lei. Para quem perdia presos que estavam sob seu cuidado, era pena de morte. Ele queria já se matar para evitar ser morto. Evitar maior sofrimento. Aí Paulo fala: ei filho, fica tranquilo. Nós estamos aqui. Ninguém saiu. As cadeias foram quebradas. Mas nós estamos aqui. E aí o carcereiro fala: mas o que é isso? Que amor é esse? O que eu preciso fazer para ser salvo? E aí é uma história que você conhece também. O carcereiro não só sobreviveu, como foi salvo. Ele e toda a sua família. Porque Paulo manteve a sua visão até nos piores momentos. E ele teve preso outras vezes. Ele teve preso em Cesareia por 2 anos. Em Roma, a primeira prisão por 2 anos. Mas foi uma prisão que depois do julgamento ele ficou em prisão domiciliar. Mas na segunda prisão em Roma, ele teve um tratamento bem mais severo. E ali ele ficou até a morte. Mas mesmo preso, Paulo continuou fazendo aquilo que Deus o colocou para fazer. Nesse tempo na prisão, Paulo escreveu a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemão e 2 Timóteo. Deus permitiu que ele ficasse preso. E nós temos essas preciosidades dessas cartas até hoje. Mas quando não foi permissão de Deus, Deus mandou um terremoto. Quando Deus não queria Paulo preso, Deus mandou o terremoto. E quebrou tudo. E libertou Paulo. E salvou o carcereiro. E salvou a família. Eu quero falar para você como profeta de Deus nessa noite. Se tem alguma coisa aí que ainda te prende, se tem alguma coisa aí que ainda está querendo desviar o teu foco, tirar a tua visão do alvo, Deus vai mandar um terremoto, vai fazer um rebuliço nessa noite, e isso vai ser quebrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus não haverão mais cadeias. Em nome de Jesus. A tua visão é restaurada nessa noite. As escamas que estão impedindo teus olhos de ver o alvo serão retiradas nessa noite em nome de Jesus. E você vai voltar a focar no alvo. E lá naquele dia, nós vamos estar juntos, no momento da ressurreição. E juntos, nós vamos
poder ver a coroa da vitória. E juntos nós vamos poder nos olhar, cada um com seu corpo glorioso, como o corpo de Cristo, assim como Ele prometeu para todos aqueles que crescem nessa palavra. Essa é a palavra que eu queria trazer para o teu coração essa noite. Essa é a palavra que Deus tocou no meu coração. Que a gente não perca o foco. Que a gente não desvie da direção do alvo. E para isso só tem um segredo. É não tirar os olhos de Jesus. Qual é a vontade de Jesus? O que Jesus faria? Que resposta Jesus daria? E aí nós vamos conseguir chegar lá no final. E encontrar o nosso alvo. Não é necessário sofrer tanto, irmãos. É possível não dar tantas voltas, fazer tantas curvas. É possível a gente andar numa linha mais reta. Amém? Amém. Eu passo a palavra, pastor Veronese. Aleluia. Deus abençoe a todos. Amém, queridos. Deixa eu passar algo para vocês que eu não posso levar para mim, amém? Por mais de uma vez, se você for atentar com mais diligência, você vai ver que Paulo usa essa expressão, guardai-vos dos cães. Quem gosta de cachorrinho aqui? Ele não está falando que é proibido você ter um cachorrinho. Fala para o seu irmão, a expressão guardai-vos dos cães não te proíbe de ter um pet. Ufa! Mas abra a sua Bíblia aí, por gentileza. Profeta Isaías, capítulo 56. Nós estamos vivendo um tempo muito especial. E muito perigoso. Diga para o seu irmão, especial, porque com uma velocidade talvez maior do que você e eu imagina, a volta de Jesus está aí. Mas perigoso, porque as soluções mágicas nunca foram tão oferecidas por coach, por pessoas que não quer fazer você ter que ouvir tudo que você ouviu aqui, se posicionar, isso aí, Deus não precisa das coisas do mundo para prosperar o teu negócio, não quer isso, quer facilidade, e assim como tem quem quer facilidade, tem quem vende facilidade. Então vamos ver quem são os cães. Fala para o seu irmão, você quer saber quem são os cães? Está escrito, Isaías 56, profeta Isaías, capítulo 56, versículo 8 a seguir, diz assim: assim diz o Senhor, profecia, profeta Isaías, assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel, ainda juntarei outros, aos que já se ajuntaram, aleluia. Vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos.
Não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam os tosquenejar. Diga assim comigo, e estes cães, fala para o seu irmão, é esse que Paulo fala. Não é o totó. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem eles, traremos vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, ainda maior e mais famoso. Querido, volta lá para o 11. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Pessoas que vendem facilidades. É por isso que nós vamos continuar ensinando a palavra, irmão. Mas vai ter pessoas que vão falar, não precisa nada disso. É muito pesado essa ministração. Duro esse discurso, falaram com Jesus. Quem poderá suportar? Mas é o discurso duro, é o remédio amargo que cura. Muitos vão vender facilidades, irmãos. Eu já vi pessoas daqui, que estão daqui, poderiam testemunhar, não vou falar que é o Amazon. De pessoas que chegaram para ele, você tem um problema, eu fico 3 dias com você. É isso? Vamos fazer uma campanha. Você me dá tanto, e esse problema teu desaparece. São esses cães, irmãos. E tem pessoas que querem essas facilidades, mas aqui nós vamos continuar pregando a palavra de Deus. Nós não estamos preocupados com o seu dinheiro, nós estamos preocupados com a sua salvação. Lá em cima não é o teu dinheiro, não é o meu dinheiro, não é o nosso dinheiro que vai fazer diferença. Mas se eu ouvir a palavra de Deus e a coloquei em prática. Então, querido, toma cuidado com o evangelho da televisão. Toma cuidado onde você está investindo o seu dinheiro. Talvez você está ouvindo um bom coach, mas você está ouvindo um cão. E você talvez não se aperceba que é isso que o Senhor está falando para nós. É tempo de ouvirmos a palavra de Deus. Queria que você se colocasse de pé. Nós temos uma necessidade como igreja agora de estarmos como soldados que somos, alistados no exército de Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, aleluia. Como soldados agora deste exército, vamos orar pelo Arthur, filho do Tiago, nosso amado irmão. Ele vai fazer um exame amanhã, ele está com algum incômodo ali no intestino, mas eu creio que Deus é mais do que suficiente para intervir como Jeová Rafá, para dar uma estratégia, uma direção ao médico. Eu não sei se Deus vai usar um remédio ou não, eu não sei, eu sei que Deus pode fazer. Você crê da mesma forma? Então coloca aí, querido, sua fé nesse momento de intercessão pelo Arthur, filho do Tiago. Vai fazer esse exame amanhã, mas vamos pedir que antes que o médico toque, o Senhor o toque, a mão do Senhor esteja sobre a vida do Tiago. Pai, nós nos reunimos aqui como igreja, aqui aprendemos a Tua palavra, é aqui que ouvimos os Teus ensinamentos e eles nos levam a ter fé, pois a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação do Evangelho, e essa fé que nos foi, ó Deus poderoso, outorgada, nos garante, Pai, orarmos como igreja agora, como corpo de Cristo aqui reunido, para que o Senhor intervenha, para que o Senhor coloque a Tua mão, para que o Senhor opere um milagre, para que o Senhor, ó Pai querido, opere de uma forma eficaz sobre essa enfermidade, esse incômodo, tudo aquilo que está acometendo, Senhor Deus, ó Pai, o intestino do Arthur. Que o Senhor agora, Pai, possa trazer cura. Nós liberamos conforme está no Salmo 107, versículo 20. Enviamos a Tua palavra, e a Tua palavra cura, sara, liberta. Que essa palavra seja
enviada, haja cura, haja uma intervenção dos céus, haja o teu sobrenatural sobre a vida do Arthur. Abençoamos, Pai, e te pedimos, cuida de cada detalhe, mas principalmente não permita, Pai, que nenhum remédio, que nada possa ser, ó Pai querido, ali, de alguma forma medicado, de alguma forma, Pai, prescrito, fora daquilo que o Senhor assim permitir, mas que a tua mão esteja presente, e que em tudo nós venhamos, ó Pai querido, a reconhecer o trabalhar das tuas mãos. Fica com eles, abençoe a casa, a família do teu filho, é a oração que fazemos no nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, vamos orar. Eu tenho certeza que Deus tem uma semana de vitória para você, uma semana de vitória para mim, e eu quero, amados, eu não vou, mas eu sinto esse peso, e creio que foi isso que Deus falou com o pastor Marcos. Aqui nós não ficamos fazendo barganha com Deus, irmãos. Nós não ficamos toda hora falando de dízimo e de oferta. Tem dias que você pode ver que a maioria dos cultos, ninguém vem falar sobre isso aqui. Sim ou não sim? Mas não quer dizer que isso não é um princípio que tem que ser observado. Se você está passando por crise financeira, irmão, assim te diz o Senhor: tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. É tempo, querido, de mostrar a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas o que serve a Deus serve também nos dízimos, nas ofertas. Então nós não vamos ficar todo o culto falando sobre isso. Mas é um princípio que nós cremos. Mas nós não vamos ficar barganhando com Deus. Mas quando nós tornamos para Deus, Ele torna para nós. Amém? Pai, eu entrego, ó Deus poderoso, Senhor Deus, ó Pai querido, nas tuas mãos cada passo da tua igreja, dos teus filhos e filhas, do que estarão, ó Pai querido, dando, Papai querido, no decorrer de toda essa semana. Conduza, não permita que os pés venham tropeçar, não permita que os teus filhos venham se desviar da tua direção, mas os conduza, os guia, os leve ao centro da tua vontade, que todos possamos ter uma semana abençoada, ó Senhor, com toda e completa direção do teu Espírito. Dê também ao teu filho, o diácono Antônio, Senhor Deus, ó Pai querido, aqui no nosso meio, carinhosamente conhecido como De Paula, dê a ele mais revelação, amplia a capacidade, o entendimento do teu filho, acrescenta unção, graça a cada dia sobre tudo aquilo que ele tem colocado diante do Senhor, assim como a sua casa e a sua família. Pai, nos leve em paz agora, continua conosco, abra o nosso entendimento, assim como as escamas dos olhos de Paulo caíram, que aquelas escamas que ainda nos atrapalham enxergar o teu propósito sejam também jogadas por terra. Abre a visão da tua igreja, nos mostra o caminho que temos que seguir e nos ensina a fazer a tua vontade. Pai, nós oramos e te agradecemos. Se a enfermidade agora cura, se há uma dor aqui presente agora, nesse exato momento, nós, ó Pai, repreendemos, liberamos cura, milagre, abre as portas, quebra algemas, corta laços, intervém nessa casa, opera de forma eficaz. É a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vão em paz e que o Senhor vos abençoe no nome